Como encaixar o yoga no seu dia a dia? Essa é a live de hoje, dia 3 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos, obrigada por estarem aqui. A gente espera aqueles minutinhos, né? Algumas pessoas entrarem para a gente poder iniciar o tema específico mesmo, né? Má, bom dia, bem-vinda, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Clica nos coraçõezinhos para chamar mais gente. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. E a gente vai esperar alguns minutinhos. Eu fico fazendo uma enrolação aqui por alguns minutos para poder esperar o pessoal entrar e começar a falar do tema mesmo, né? Então sempre a gente dá faz um tempinho aqui, né? Como se fosse uma enrolação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como trazer o yoga para a rotina da vida. Porque muitas pessoas adorariam, por exemplo, praticar yoga e até meditação, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, não sobra tempo no meu dia a dia, na minha vida. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso e eu vou sugerir algumas estratégias para você burlar esse sistema opressor que a gente acaba adotando como modo de vida. Isso é fundamental, porque senão a gente não consegue, né, nem trazer o yoga nem nenhuma outra coisa para a rotina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Clica nos coraçõezinhos, por favor, porque assim o Instagram entende que a live é mais interessante, né? E aí convida mais pessoas para participarem, tá? E então a gente vai começar. Vamos já começar. Mais uma vez eu iniciei a live, tinha esquecido de... Na verdade, eu não tinha nem iniciado hoje. Eu tinha esquecido de colocar no modo avião, tive que voltar. Tive que fechar tudo e começar tudo de novo. Aí coloquei no modo avião para não ser atrapalhada por nenhuma chamada. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre como colocar o yoga na rotina, no dia a dia. Como é que a gente faz isso? Primeiro, quando a gente fala yoga, é muito comum que as pessoas entendam o yoga como essa prática de atividade física, que é sim, os asanas, né? A parte do Hatha Yoga é sim uma atividade física. Então é muito comum que as pessoas entendam que nós estamos falando dessa parte, dessa prática, que envolve o uso do corpo, nas posturas, nos asanas e até em outras técnicas, que são os kriyas de purificação, os mudras, os mantras, né? Então tudo isso compreende o yoga. E quando a gente fala yoga, né, eu quero colocar como fazer para colocar o yoga na minha rotina diária, a gente tem que pensar no yoga como um todo também. Essa é a nossa proposta. Eu não vou vir aqui para falar só para você como você faz para colocar a prática dos asanas no seu dia a dia. Eu vou começar com isso, mas não é só sobre isso que eu vou falar, porque quem me ouviu mais de uma vez já me ouviu falar disso mais de uma vez. Fazer isso é descascar a banana, comer a casca e jogar a banana fora. Então, o objetivo é falar sobre como trazer o yoga como um todo para a sua vida diária, para o seu cotidiano, né? Para o dia a dia, tá? Então, de novo, eu vou pedir para você, clica nos coraçõezinhos para tornar a live mais visível, né? Ela fica mais visível para os seguidores e depois também você, por favor, encaminha o vídeo da live para alguém que você conheça e que possa curtir essa sugestão de hoje, tá? Esse bate-papo de hoje. E aí eu gosto sempre também de lembrar que é importante que vocês participem, por favor, coloquem suas perguntas, pode falar sobre suas dificuldades. Se você não quer colocar publicamente, põe dentro do balãozinho que tem um ponto de interrogação. Depois eu vou lá, vejo sua pergunta e tento ajudar naquilo que for
possível, tá bem? Então participem, as lives são para a gente interagir com as pessoas que estão aí do outro lado. Então nós vamos começar falando, sim, como eu já estava, né, antecipando, nós vamos começar falando sobre como trazer para a rotina, para o dia a dia, o yoga, mas vamos começar falando sobre a prática do Hatha Yoga. Eu ia falar Karma Yoga, mas não deixa de ser. A gente vai entrar no Karma Yoga depois. Como trazer, então, a prática do Hatha Yoga para o dia a dia? Não é algo extremamente fácil para todas as pessoas. Algumas pessoas, elas são muito bem resolvidas e muito determinadas. Isso faz parte da personalidade daquela pessoa, né, do biotipo daquela pessoa. E ela não precisa de muitos estímulos, de muita disciplina, de muita influência para determinar que vai adotar alguma coisa para a sua vida. Mas isso acontece para um grupo muito pequeno de pessoas. A grande maioria de nós precisa de um esforço e de uma disciplina. Volto a falar sobre isso. Um dos principais ensinamentos do yoga para um yogi, para alguém que quer dedicar a sua vida ao yoga, é disciplina e desapego. Eu estava com a palavra abnegação na cabeça, que não deixa de ser a mesma coisa, mas a disciplina é fundamental para vivenciar, para experimentar e para praticar o yoga. E você imagina, então, para trazer esse yoga para o seu dia a dia. Então vamos começar a falar do básico, que é a prática dos asanas, a parte do Hatha Yoga, que envolve não só asanas, mas em geral é por onde a gente começa. É assim que a gente começa. E aí você sabe, você gostaria de praticar, talvez até alguém tenha te indicado, um médico, um amigo. É muito comum que as pessoas, quando começam a praticar yoga, elas indicam: você tem que fazer yoga, nossa, porque está sendo tão bom para mim. Então é comum que a gente acabe procurando por esse caminho do yoga, mas também é muito comum encontrar as dificuldades e as barreiras. Que horário? Em que horário eu vou fazer? Eu fui já em 3 espaços de yoga aqui na minha cidade para tentar encaixar um horário, porque meus horários de trabalho são meio esquisitos, e aí eu não consigo encaixar o horário, e ainda quando eu saio do trabalho eu ainda vou para a faculdade à noite. Então, veja, é um estilo de vida, né? É uma rotina de vida que já está bem tomada, né? Ocupada de atividades e de ações, e é lógico que isso deixa menos tempo disponível para você introduzir na sua vida o yoga. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Qual é o primeiro passo? E aqui, essa minha sugestão, ela vai servir para todas as áreas da sua vida. Toda vez que você quiser adotar alguma coisa nova para a sua vida, a não ser que você tenha um bom período de ociosidade no seu dia a dia, você vai precisar abrir mão de algo. Você vai precisar priorizar. E veja bem, isso não é uma sugestão só para introduzir o yoga no seu dia a dia, mas você precisa priorizar. Então você vai ter que bater o olho na sua agenda diária, na sua rotina, e você vai ter que identificar: isso não estou precisando e isso, na verdade, não está me fazendo bem. Isso eu vou tirar, porque eu decidi que eu preciso encaixar o yoga na minha vida. Ninguém faz isso por você, ninguém. Uma escola, um espaço de yoga vai te oferecer, 3 ou 4 opções de horários para você ir lá praticar. Como é que você vai encaixar isso na sua vida? É um trabalho seu. E não faz mais sentido, gente, ficar jogando essa culpa nas costas dos outros. Eu sou professora de yoga há mais de 25 anos. Fazem 25 anos que eu escuto as pessoas falando: então, eu não consigo fazer yoga lá no seu espaço porque nenhum dos horários que você tem se encaixa na minha rotina. Mas veja, para que os meus horários se encaixassem na rotina de todo mundo, eu teria que dar aulas 24 horas por dia.
Eu não posso determinar os horários em que eu vou dar aulas, porque tem gente precisando em todos os horários. Então, não é o espaço de yoga, a escola de yoga que tem que se adaptar à sua rotina. Não é. Esse é um esforço e uma disciplina que tem que partir de você. Então, você precisa identificar o que não é prioridade no seu dia a dia, na sua rotina, olhar para aquilo e dizer: bom, isso eu vou retirar da minha rotina, porque nesse lugar, nesse espaço de tempo que vai sobrar, eu vou colocar yoga. E aí você vai procurar uma escola, um espaço que tenha a oferta, né, das aulas de yoga que se encaixa nesse seu horário. Então, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Você não vai encontrar um espaço de yoga que tem aulas de yoga no melhor horário para você. Se você achar, agarra com as duas mãos e agarra com os dois pés também, assim, gruda nesse horário e vai todos os dias, porque isso não é fácil, não é comum. Ao contrário, esse é o procedimento mais difícil. Então, primeiro ponto, você tem que estar decidido. Eu quero introduzir yoga na minha vida. E eu preciso achar uma brecha na minha agenda, no meu espaço, no meu tempo. Eu tenho que conseguir isso. Isso é você quem faz. Ninguém pode fazer por você. Nenhuma escola de yoga, nenhuma professora de yoga pode fazer isso por você. O que a professora de yoga pode fazer é te ajudar. Viu? Vamos sentar aqui, ó, olha para a sua agenda e veja. Isso. Tem certeza que você precisa fazer isso? Você tem certeza? De repente você pode trocar isso pela prática de yoga. O segundo passo que eu sugiro, só para começar, eu estou falando da introdução do Hatha Yoga, das práticas de Hatha Yoga, que em geral você vai para um espaço, para uma escola e começa a praticar lá. Então, o primeiro passo, se vira, né, e organiza a sua vida e a sua agenda, determinando aquilo que é prioridade e aquilo que não é mais e que você pode tirar da agenda para poder encaixar nesse lugar o yoga. Segundo passo, estabelece verdadeiramente aquilo que você pode fazer. Porque a pessoa lê numa revista, num artigo científico, que o ideal é praticar yoga 4 vezes por semana. Aí ela põe na cabeça que ela vai fazer yoga 4 vezes por semana. Ela olha na agenda dela, ela até acha umas brechas e ela decide. Então, vou fazer yoga 4 vezes por semana nesses horários. Mas a rotina dela já é muito atribulada. Então, a possibilidade de imprevistos acontecerem, de compromissos serem desmarcados, e aí você precisa trocar de horário. Então, minha reunião de trabalho, que seria às 8 da manhã, foi antecipada para 7. Então, caramba, nesse dia eu não vou poder fazer aula de yoga. Ai, meu Deus, pronto. Em um mês, 3, 4 vezes que isso acontece, você já começa a ficar decepcionado. A sensação de frustração quando a gente faz isso, ela é muito forte, ela é muito intensa. O nosso cérebro tem uma atração pela negação. É uma atração pela percepção, pelo pensamento negativo. Nós gostamos de nos identificar com isso. O cérebro tem essa tendência. E então você estabelece 4 vezes por semana, não consegue cumprir no primeiro mês, qual é a mensagem que o seu cérebro tem? Tá vendo? Não adianta, yoga não é para você. Yoga não é para mim, eu não vou fazer yoga. Não, não dá certo, não adianta, eu tentei. Ah, mas você tentou uma meta muito alta. Vamos colocar uma vez por semana? Comece com uma vez por semana. E vai mostrando para o seu cérebro que essa é uma informação importante e uma realidade, uma transformação, uma modificação fundamental para a sua vida. Tem uma terceira, vou falar antes de dar a terceira dica. Existem pesquisas científicas mesmo, que falam, né, demonstram a quantidade de pensamentos que nós temos durante o dia. E esses números, eles variam muito. Vocês podem dar uma pesquisada, procurem pesquisar artigos científicos de verdade. Tem muitas revistas que publicam artigos científicos verdadeiros, legítimos. Então procure dar uma pesquisada de forma assim mais concreta, tá? Mais inteligente. Peneira bem o que você vai
a informação que você vai buscar, que você vai ler. Então, algumas pesquisas mostram que nós temos de 7.000, em média, 7.000 a 60.000 pensamentos por dia. De 7 a 60.000, porque os números variam muito. Você vai encontrar pesquisas que têm todos os tipos de números. Como eu não sou cientista, não tenho argumentos para contrapor essas informações, eu vou ficar com a média, que é entre 7 e 60. Então, o número apresentado pela ciência pode variar. E eu acho que isso também é apontado porque existem... Nem todo mundo tem a mesma quantidade de pensamentos, nem todo dia é assim. Então, isso também pode variar bastante para esse levantamento. Mas todas as pesquisas, elas são unânimes em um ponto, em um aspecto. 90% mais, mas eu vou chegar nos 90%, tá? Mais. O Dr. Joe Dispenza, ele coloca 95%. 90% ou mais de todos esses pensamentos que nós temos ao longo do dia são absolutamente inúteis e nocivos. Mas, Jaque, mas você está falando de prática de yoga, o que tem que ver com pensamento? Tem que ver que é assim, ó, a maioria dos pensamentos que você tem hoje, eles acontecem recorrentes dos pensamentos que você teve ontem, que são recorrentes dos pensamentos de antes de ontem, de antes, porque esse é um padrão que vai se repetindo. Então, se você tiver o mesmo tipo de pensamento, sei lá, por um determinado período, não sei, 10 dias, 15 dias, 20 dias, sei lá, isso acaba se tornando um padrão. Do nada, a sua mente pensa naquilo. Do nada, o seu cérebro se projeta naquele pensamento. Por quê? Porque é um padrão. É um padrão repetitivo. Então, o Dr. Joe Dispenza, ele fala assim, pense o seguinte, você tem 95% de um potencial de cérebro, o potencial do cérebro ainda é mais conhecido pela ciência, que estuda os neurônios, bonitinho, beleza, pode medir e tal. Mas e a mente, que não dá para saber? A mente, a ciência não conseguiu ainda identificar qual é o verdadeiro potencial da mente. Então, imagina, ele fala o seguinte, imagina que você está usando 95% de todo esse potencial para repetir as mesmas coisas ao longo da sua vida. Então, se você tem 29 anos como eu tenho, fazem 29 anos que eu repito os mesmos padrões de pensamentos. 95% da minha vida eu usei, 95% do tempo da minha vida eu usei para repetir os padrões de pensamento, desde sempre. Agora, eu estou tentando usar esses 5% que estão limpos, que estão maculados, né? Eu estou tentando usar esses 5% para reverter a situação. Dá para imaginar que é uma batalha complexa, difícil? É uma batalha difícil. O yoga não fala pra gente desses números e não usa esses termos, olha, mas ele fala de formas, pensamentos, de padrões que são os samskaras, e ele fala que a gente precisa de muita disciplina para dissolver um samskara. Muita disciplina. É disso que o Joe Dispenza e outros cientistas estão falando. É necessário muita disciplina para fazer com que esses 5% de potencial que estão limpos, que não estão repetindo padrões, que eles consigam, aos poucos, ir transformando os 95% que se repetem ao longo da vida. Então, por isso, o primeiro passo é você tem que definir isso, você tem que determinar isso, porque se você não determinar, o cérebro vai se agarrar no quê? Na frustração. Ah, tá vendo? Tentou um mês e não conseguiu. Falei que yoga não era para mim, não é para mim yoga, não tenho tempo para isso, a minha vida é muito corrida. As pessoas que têm uma vida muito corrida, geralmente morrem da mesma forma, tá? Com bastante dor de cabeça, sofrimento, desespero. Então,
Você tem que decidir isso. Essa é uma coisa que tem que partir de você, porque daí o cérebro olha para aquilo de outro jeito e a projeção da mente é diferente. Então, primeiro passo, você tem que determinar isso. É você quem determina isso. Quero Yogar aqui escreveu, que incrível. E é mesmo, é incrível. Eu adoro estudar um pouco sobre essas coisas, porque a gente percebe que tem muita afinidade. Então, por que o yoga fala há milhares de anos atrás que a gente precisa de disciplina? Porque sabe que o ser humano, né, a personalidade humana, ela se envolve, né, ela se ilude com tudo que está à sua volta e isso vai criando os samskaras. E eles são difíceis de serem removidos. Então, muita disciplina. Determina então o que você pode tirar da sua agenda para colocar o yoga na sua vida. Segundo passo, coloque determinações objetivas e possíveis. Estabelecer uma meta, seja coerente com você. Não vai querer colocar a meta que a pesquisa da revista apontou e nem o yoga, porque os textos sagrados do yoga, eles nos dizem que a gente deveria praticar yoga 24 horas por dia. Então quer dizer que a gente não faz mais nada da vida? Faz tudo. Mas faz tudo de forma yógica, yogando o tempo todo. Nesse momento eu estou praticando yoga com vocês e vocês seguramente, se estão me ouvindo com atenção, se estão assimilando esse conhecimento, pensando sobre isso e refletindo sobre isso, vocês estão yogando nesse exato momento. É prática de yoga. Então, determine aquilo que você pode fazer. Começa por uma vez por semana. Vou praticar os asanas uma vez por semana. Vou lá na escola. Vou lá no espaço de yoga uma vez por semana. Porque isso eu acho que vai dar. Devagarzinho, alguma parte daqueles 95% de padrões mentais repetitivos você já dissolveu. Então já está mais fácil de ir, vai comendo pelas beiradas, né? Vai estar mais fácil de chegar no miolo. E a terceira sugestão, a terceira dica que eu dou para você colocar o Hatha Yoga, a prática dos asanas no seu dia a dia é encontre um plano B. Você precisa sempre ter um plano B. Então, você já determinou que vai praticar yoga, já decidiu o que vai tirar da sua vida, né, para colocar o yoga e já escolheu um lugar, um espaço onde você vai praticar yoga, que se encaixa no seu horário, na sua rotina, fica mais perto da sua casa ou do trabalho, sei lá. Beleza. Mas vamos supor que tem um dia que você não pode ir, porque acontece alguma coisa, tem um exame médico que você só pode fazer naquele horário da manhã, justamente o horário do yoga. Qual é o plano B para o yoga? Porque o exame médico você tem que fazer. Você não pode falar para um laboratório, eu não venho nesse horário porque é meu horário de prática de yoga. A moça do laboratório vai dizer, moça, me desculpa, mas eu não tenho como mudar a rotina do laboratório. Você precisa mudar a sua rotina. Então, o que seria o plano B? Uma aula online, um outro horário. Então, você tem que ter um outro horário no seu dia que seja a brecha para fazer os encaixes. Não consegui fazer no meu horário determinado. Em que outro horário eu posso ir? Eu tenho que ter esse plano já em mente. Isso tudo tem que estar pronto e esquematizado. Porque se não está, se tudo já não está elaborado na mente, se o cérebro não incorpora tudo isso como prática da vida, sabe o que vai acontecer? A hora que acontecer de você ter que fazer um exame médico, você não vai no yoga aquela semana. Aí na semana seguinte você vai, aí não vim porque eu fui fazer um exame médico. Aí você vai e ainda reforça. Reforça com palavras, pensamentos e atitudes. Não vim a semana passada porque tinha que cair o exame médico bem no horário do yoga. Veja, você está reforçando, usando os 95% de padrões mentais para repetir algo que é padrão. E aí tem mais uma semana que acontece não sei o que. Eu fui dormir muito tarde ontem, não consegui acordar cedo, não fui no yoga. O que vai acontecer? Em 1 mês e meio, 2 meses, você fala, não dá. Eu vou desistir do yoga porque eu pago para fazer 4 vezes por semana, só consigo ir 4 vezes por mês, né? Só consigo ir 1 ou 2 vezes. Não dá, yoga não é para mim. Sabia, não era para mim. Você percebe que você, na verdade, você não esquematizou tudo direito, você tem que ter o plano B. Qual é o plano B? Em que outro horário? De que forma eu vou fazer? Eu não tenho outro horário para fazer lá na escola. Então, falar para a professora que você quer fazer online. Ela tem essa possibilidade? Não, ela não tem. Ok, então encontre uma outra escola que também tenha online. Você tem que ter o plano B, sempre. E isso não é só para a prática de yoga.
Eu vou fazer academia, vou fazer, sei lá, orientação alimentar. Para tudo você tem que ter isso. Tem que ter o plano B. Porque senão você cai no círculo vicioso dos padrões repetitivos. E para vencer isso tudo, só com muita disciplina e inteligência. E aí, então, quando você vai adotando tudo isso, o yoga, dessa prática diária em que você vai para o espaço, para a escola de yoga e faz lá seus asanas, alguns minutos de meditação, ainda que seja uma vez por semana, uns pranayamas legais, você começa a perceber uma mudança significativa no seu modo de viver, na sua vida. Você começa a perceber que está um pouco mais concentrado, em geral menos irritadiço, a gente fica menos irritável, né? As coisas do dia a dia já não nos irritam com tanta intensidade. Tanta intensidade. Eu também faço uma piada constante que é a seguinte: depois que eu comecei a praticar o yoga, que eu conheci o yoga mais a fundo, eu parei de matar as pessoas assim, aleatoriamente. Então, agora eu mato aqueles que têm que ser mortos. Não tem jeito. Porque tem gente, tem coisa que a gente tem que cortar pela raiz. Então, assim, eu continuo me estressando às vezes, eu me torno irritada, eu não tenho paciência com algumas coisas, claro, mas eu já comecei a ver a vida de um outro jeito, eu já lido melhor com tudo isso, então ficou muito mais fácil. Eu tenho certeza que isso aconteceu depois do yoga. Aí o que acontece? Você começa a trazer todo essa transformação, né, todo esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução pessoal, você vai trazendo para todas as ações da sua vida. Então, aqueles momentos em que você percebeu que deixando o corpo quieto, respirando fundo, usando o alongamento dos músculos para dissolver as tensões, você percebe que aqueles momentos eles podem ser trazidos para o dia a dia. Então, numa situação do dia a dia em que você está numa discussão, sei lá, vamos usar aqui como exemplos as situações mais difíceis do dia a dia. Então, você está lá numa discussão de trabalho, da família, sei lá, e é uma situação difícil, estressante, chata. O que é que você faz? A sua memória que experienciou aquele bem-estar na prática dos asanas, na prática dos pranayamas e da meditação, a memória traz aquilo à tona, porque você está vivendo uma situação extremamente oposta, uma situação de desconforto, de estresse, de medo, de insegurança. E bom dia, Lu, bem-vinda. E a sua memória, ela vai apontar, olha, você lembra que teve um momento que foi o oposto disso que você viveu lá nas suas práticas de yoga? E através dessa memória, o que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você pode respirar, olhar para a pessoa que está na sua frente, esbravejando e discutindo e dizer: eu não posso falar sobre isso agora, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo preparada para falar sobre esse assunto. Ou então, de repente, você pode ter um rompante de luz e dizer: assunto encerrado. Não falamos mais sobre isso. Pelo menos não agora. Vamos pensar um pouco mais, vamos refletir. Deixa eu pensar, deixa eu avaliar melhor a situação, avaliar os prós e os contras. Isso significa trazer o yoga para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Mas você percebe, voltando lá para trás, que tudo começou no momento em que você tomou a decisão, a iniciativa. A decisão fatídica não é de mais ninguém. Não é do Patanjali, não é de Shiva, não é de ninguém. Não é do seu professor de yoga, da dona do espaço que arrumou um horário específico para ela, criou um novo horário só para atender às suas necessidades. Não façam isso, viu, professores de yoga? Não façam isso, porque não dá certo. Esse aluno, para quem você criou um horário especificamente para ele, virá 2 meses. A vida vai se encarregar de tirar ele desse horário também, tá? Então, isso só é possível porque você determinou lá atrás, foi a primeira sugestão que eu dei. Você determinou: quero incorporar o yoga na minha vida. E a partir daí, todas as coisas vão se tornando mais fáceis. Então, você percebe o seguinte: bom, acho que eu preciso meditar mais vezes.
acho que eu preciso fazer essa prática de asanas que eu comecei a fazer uma vez por semana, eu vou tentar fazer 2 vezes. E aí volta lá na estaca zero. Decidi que agora quero fazer, estou evoluindo, né? Progredi. Então eu quero fazer yoga 2 vezes por semana. Como é que eu vou fazer isso? Eu volto lá na estaca zero e decido. Bom, estou decidido. Vou fazer yoga a partir de agora 2 vezes por semana, porque está sendo muito bom. Beleza. Olha para a sua vida, para a sua rotina e determina o que é prioridade e o que não é, você coloca para fora. Pelo menos uma ou 2 coisas que não são prioridades, você precisa colocar para fora para poder encaixar nesse espaço, nessa brecha de espaço-tempo, a rotina do yoga, mais um dia. E em terceiro lugar, você tem que ter o plano B também para isso. Bom, eu quero adquirir agora uma rotina de 2 vezes por semana. Qual é o meu plano B? Em que horário eu vou poder fazer alternativamente essa prática quando eu não posso no horário já estabelecido? Você tem que ter o plano B. Feito isso, é só gozar da maravilha, da plenitude, da felicidade que tudo isso vai te trazer. Ah, mas então quem faz yoga não tem problemas? Claro que tem. Quem não tem problemas aqui é quem não está vivo. Ah, então eu conheço professores de yoga que se irritam, eu também conheço, eu também fico irritada. Eu discuto com o meu marido, eu discuto com família, eu dou bronca nos meus filhos, eu me estresso com coisas do trabalho quando não acontecem do jeito que eu esperava que acontecessem. Isso faz parte da vida. Se eu estou aqui ainda, vestindo essas roupas e precisando dessa experiência de interação tão profunda com o plano manifestado, eu ainda estou sob a influência de tudo isso, né? Do jogo das trigunas, que é são as qualidades da matéria. Mas eu não preciso me entregar completamente a isso. Eu posso e, na verdade, eu preciso me entregar ao discernimento capaz de entender: caramba, vacilei de novo. Discutir com ele foi por uma besteira. Falei uma besteira para o meu marido. Ai, podia não ter falado, né? Eu preciso prestar mais atenção nisso. A gente tem que desenvolver essa habilidade e essa capacidade. Isso é yogar o dia inteiro, é trazer o yoga para a vida o dia inteiro, o tempo todo. Não dá para fazer só 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é uma vez, inclusive, na minha sugestão, é o pontapé inicial. Não consigo ir numa escola, não tem problema, começa online. Graças a Deus esse negócio do online começou, apareceu e não tem mais desculpa, gente. Você pode ter acesso a tudo isso através de aulas online. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é. Realmente não é a mesma coisa. Porém, é melhor do que não fazer nada. É melhor do que nenhum acesso ao yoga é acesso ao yoga através do online. E aí você vai sentindo que o acesso online já te trouxe algumas transformações e a partir daí você vai ter um pouco mais de firmeza, de disciplina para olhar para a sua vida e dizer: isso eu vou tirar da minha vida porque isso não me auxilia em nada, não está me fazendo bem para a vida. E nesse horário, nesse tempo, eu vou colocar mais prática de yoga, agora presencial. Comecei no online, agora eu vou para o presencial. E assim vai. Mas a gente tem que determinar, isso é você quem determina. É você quem decide se quer realmente diminuir esse número de 95% de padrões mentais, de pensamentos repetitivos. E isso é diário. Sem a gente perceber, isso acontece diariamente, constantemente. Por isso, disciplina, disciplina, disciplina e vontade. Você tem que querer, tem que encontrar a vontade para colocar a disciplina disso. Feito é melhor que perfeito. É isso aí. Nossa, é maravilhoso isso. Tem uma frase não uma frase, né? Assim, tem uma passagem da Bhagavad Gita onde Krishna fala para Arjuna algo muito parecido com isso.
Não é exatamente isso, mas ele fala assim para Krishna, desculpa, para o Arjuna. É melhor você realizar o seu Dharma, ainda que incompleto, do que realizar o Dharma do outro de forma completa. Isso não é bom. Então, veja bem o que ele está falando. É melhor você ser a sua forma mais autêntica, ainda que você não consiga ser a perfeita, a melhor. Faz, ainda que não seja o perfeito, do que se fingir de perfeito fazendo uma coisa que não é a sua forma autêntica. É exatamente isso. Obrigada, inclusive, por trazer essa mensagem, viu? Quero yoga. Quem que está nesse perfil? Será que é aluno? Depois me passa, se você, né, quiser compartilhar seu nome, viu? E é exatamente isso. Então, isso quem tem que determinar somos nós. Ninguém vai determinar isso por nós, né? E aí você está trazendo yoga para o seu dia a dia, para a vida. E você vai perseguir. É Débora! Que legal! Bem-vinda, Débora. Muito obrigada pela participação, viu? Então você vai perceber que a sua vida vai se transformando, as coisas vão ficando mais claras, mais lúcidas. Não é aluna, é seguidora. Que bom, fico feliz. Muito obrigada por estar aqui com a gente e por participar, viu? Eu amo fazer as lives por conta desse contato, sabe? Dessa troca, né? Eu acho, ainda que longe e à distância, as lives são uma ferramenta, né? O ao vivo. Melhor do que, né, o gravado. Então eu gosto muito de fazer as lives, de dar aulas ao vivo por conta disso, porque a gente consegue interagir com as pessoas. Muito obrigada, viu, Débora, por estar aqui. E tem outra Débora aqui também, que já foi aluna faz tempo e está aqui também, já vi que ela entrou. Então, é isso, né? A mensagem que eu queria trazer para essa live de hoje é perfeitamente possível incorporar o yoga ao nosso dia a dia, ainda que seu dia a dia pareça louco. Eu precisei ir para São Paulo na sexta-feira. Eu estou no interior, né, de São Paulo, Piracicaba, eu vivo aqui. Não é uma cidade pequenininha, tem 500 mil habitantes, mas é uma cidade relativamente mais tranquila se comparada a grandes centros urbanos como Campinas e São Paulo. E eu precisei ir para São Paulo. E uma coisa que me chamou muito a atenção nas pessoas que eu encontrei lá é como todas, invariavelmente, todas elas se queixam do tempo que é gasto no trânsito. E algumas delas não têm alternativa por enquanto, elas não podem sair de lá, né? Então veja como que para a vida dessa pessoa, né, para a rotina dessa pessoa, existe um impedimento, é óbvio que existe. Mas se a pessoa começa a praticar, ela se esforça para encaixar o yoga de alguma maneira nessa rotina louca, a vida se transforma. A vida se transforma, assim, da água para o vinho. E não vou dizer que isso vai acontecer em 2 semanas. Começa a fazer yoga que em 2 semanas tudo está lindo, maravilhoso. Não. Tudo continua difícil, mas você não olha para o difícil, você olha para o lindo e maravilhoso. Essa é a diferença, tá? O que a Má falou aqui? Não podemos fazer asanas o tempo todo, mas podemos praticar yoga o tempo todo. Exatamente isso. A Má é minha alma. Ela é a minha alma. É a minha... O Jô Soares chamava de AAA, assessora para assuntos aleatórios. Ela faz de tudo para mim. É a minha alma. A Lu está dizendo assim, ó, eu uso muito a respiração para equilibrar as tensões do dia a dia e ajuda muito a concentrar. Exatamente. Você começa a perceber que tudo isso são ferramentas para você viver a vida de forma mais plena e harmoniosa. Então é isso. Aí você acaba trazendo para o seu dia a dia. Mas você tem que começar por algum ponto. Comece uma vez por semana, tá? Maravilhoso, lindo, espetacular. E devagarzinho você vai aumentando isso, vai tentando. Lembra, essa batalha, porque é uma guerra mesmo, é uma batalha. Essa batalha dos 5% de estrutura mental e cerebral que não estão corrompidos pelos padrões, estão tentando lutar, né? Estão tentando retomar 95, parte dos 95% que já estão tomados por padrões mentais.
Essa é uma batalha difícil, gente, não é fácil. E a gente só vai mudar isso se a gente insistir, se a gente continuar com bastante disciplina. Então era isso, tá bem? Eu espero que tenha trazido um pouco de luz nessa caminhada de vocês, nessa jornada. E espero que, se você ainda não está praticando yoga, se sinta estimulado a de alguma forma fazer. Começa com uma vez por semana, pode começar online, que é bom, não é ruim, é o começo. E depois você vai evoluindo, né? Você vai aumentando essa rotina e essa prática, e você vai ver que a vida vai se incumbindo de abrir brechas para que cada vez mais o yoga vá ocupando espaços. As coisas vão acontecendo. As coisas parecem que começam a dar mais certo, vai sobrando mais tempo na sua agenda, aí você começa a estabelecer uma rotina de 5 minutinhos de meditação antes de dormir, 5 minutinhos antes de sair da cama de manhã, e a vida vai se transformando de forma impressionante, tá bem? É isso então, gente. Agradeço imensamente a participação de vocês. Eu sei que tem gente entrando agora, mas a gente infelizmente está acabando. E eu vou deixar a live sempre, né? A live sempre fica salva aqui no perfil. E lembrar que essa semana eu finalmente iniciei as lives de pranayamas, segundas-feiras às 6h30 da manhã. É uma prática bem rapidinha, 20, 25 minutos. Essa prática está disponível aqui no perfil da escola, a que aconteceu segunda-feira agora, dia 1º de maio, e segunda-feira da semana que vem tem novamente, tá bom? Obrigada, viu, Débora? Obrigada por estar aqui, por acompanhar a gente. E depois a live fica salva aqui. Se puder, deixa sua curtida lá, deixa o comentário, compartilha com as pessoas que podem se beneficiar disso também. E eu espero por vocês na próxima live, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, porque torna esse momento mais vivo. É ao vivo de verdade. Eu sinto que vocês estão aí e aí fica mais vivo de verdade, né? E a gente se encontra na próxima, tá bem? Beijo enorme, muito obrigada. Namastê, queridos. Obrigado pela participação de todos.